Olá a todos, o Eberson aqui mais uma vez, dando continuidade à apresentação do método IMPACT, inteligência mental para clareza, para ação, clareza e transformação, desenvolvido, escrito e desenvolvido por mim. Agora eu estou trazendo para vocês o capítulo 2 deste projeto, desse manual. O nome deste capítulo é Limpeza Mental, o começo da transformação. Agora, depois do capítulo 1, agora o capítulo 2, este é um dos capítulos mais importantes do método IMPACT, ok? A limpeza mental. Nada evolui, nada prospera e nada cresce se não tiver espaço para crescer, para florescer, né? Então a gente precisa, tanto eu quanto você, eu fiz isso, e funcionou para mim. Então por isso que eu coloquei nesse método, nesse projeto Impact, um capítulo sobre limpeza mental. Você deixar sua mente fresca, sua mente limpa, sua mente com espaço para ideias novas ideias, aparecerem, florescerem e crescerem, ok? O primeiro tópico deste capítulo, ele tem o seguinte título, subtítulo: A mente precisa de espaço. O que acontece? Eu estou aqui no meu quarto, Dá para vocês verem uma porta lá atrás. Assim como um quarto bagunçado, um exemplo bem simples mesmo, onde é difícil para você conseguir encontrar qualquer coisa neste quarto, nesta cozinha, nessa sala, em qualquer lugar, no seu trabalho. Se ele estiver bagunçado, assim como é difícil encontrar qualquer coisa no meio desta bagunça ou daquela bagunça, a mente cheia impede que a criatividade circule. A primeira forma de prosperidade é o espaço interno, É você deixar um espaço para novas ideias, novos, novos projetos, novos ideais, novas criações, novas formas de se pensar e de se agir. Você precisa de ter espaço na sua mente. Sua mente não pode estar bagunçada, estar em desordem, com as coisas, entre aspas, fora de ordem, tá bom? Espaço mental é oxigênio para as ideias. A gente precisa, eu precisei de espaço para novas ideias, novas criações. Inclusive, esse método, este Impact, ele nasceu por conta de ter espaço, na minha mente, na minha cabeça, nos meus pensamentos, para criar algo novo e algo duradouro que pudesse ficar para o futuro, para a posteridade. Então, a gente precisa de liberar, de ter espaço para que novas ideias fluam, né, na nossa mente. Perceba, às vezes você não está sem ideias, você está apenas sem espaço para essas ideias aparecerem. Talvez você está aí, você é bombardeado, você está com alguma coisa para fazer, mas você não deixa aquilo chegar até você, aquilo entrar na sua mente, entrar na sua cabeça, porque não tem espaço. Você precisa de deixar, de liberar, espaço na sua mente para novas ideias, novos projetos, novas criações, elas aparecerem, ok? Espaço mental é oxigênio para as ideias. Lembrando que eu vou falando, apenas algumas coisas que eu julgo principais, tá bom? No livro você tem, porque já foi escrito, ideias para você liberar espaço na sua mente, alguns exercícios, para você melhorar a sua mente, os seus pensamentos, a sua forma de pensar, a sua cabeça. Isso está muito mais detalhado no livro,
tá bom? Aqui é só uma apresentação dos principais tópicos do livro, tá? No livro que eu faço a descrição completa de cada tópico desse, né? Então, agora vamos aí para o segundo tópico deste capítulo 2, que é o excesso de estímulos destrói a clareza. O que acontece? Nós, sobretudo nossos filhos, né? Para quem de nós aí, para quem está assistindo esse vídeo e acompanhando, né, esse conteúdo, para quem tem filhos, sobretudo nossos filhos, somos a geração mais estimulada da história. Isso é fato, né? Eu não preciso de procurar nada que comprove isso, que eu acho que qualquer pessoa, né, ela entende isso. Notificações, redes sociais, urgências que não são urgências, TikTok, Instagram, YouTube, rolagem infinita, até o Spotify, tudo disputa a nossa atenção, ok? A sua atenção, a minha atenção e principalmente a atenção dos nossos filhos, né? E quando tudo é importante, nada é importante. É um bombardeio tremendo, né, de informação e aquela rolagem infinita do TikTok, do Instagram, você só vai passando para cima, você consome um monte de coisas e não consome nada, né? São fragmentos, né, de alguma informação e você acaba consumindo muita coisa e não consome nada, de fato, que te faça crescer, né, te engrandecer, te levar para frente. Deixa eu tomar uma água. A mente barulhenta não cria, ela só reage. Então você fica ali, rolagem infinita, algumas coisas você ri, algumas coisas você acha ruim, né? Algumas coisas você se assusta, algumas coisas você gosta, mas são vários fragmentos, nada de muito produtivo, né? Você pegar, você forçar a sua mente para você entender aquilo ali, né? Você ler de certa forma uma frase ou um parágrafo maior, nada que estimule a nossa mente para crescer, né? Para criar alguma coisa que seja. A gente só reage, né? Aquela orientação infinita. Então, esse excesso de estímulos, ele destrói a nossa clareza. A gente não consegue criar, não conseguimos, né, criar. Então, tem um capítulo, tem um tópico, né, dedicado a isso no livro. Então, se você quiser depois, né, pegar esse livro para você estudar, para você ler, então fique à vontade. É um tópico inteiro falando sobre esse excesso, né, de estímulos que destroem a nossa clareza. O terceiro tópico, como reduzir ruídos mentais. O que acontece? Ruído mental, até falei no capítulo anterior, se eu não me engano, ou na introdução, é tudo aquilo que ocupa espaço sem entregar nada em troca. Isso é um ruído mental, que só atrapalha. Para reduzir o ruído mental, eu escrevi, né, no livro, você precisa de 3 movimentos simples. Isso está lá no livro, mais detalhado no livro, né? Aqui é apenas um resumo, tá bom? Uma apresentação, inclusive eu estou falando bem devagar para tentar deixar o mais claro e apresentado possível, tá bom? Então, para reduzir o ruído mental, você precisa de 3 movimentos simples. O primeiro, isso está lá no livro, tá bom? Diminuir estímulos desnecessários. Você pode começar silenciando o que não precisa te chamar, tá bom? O segundo, criar rituais de desligamento por 5 minutos antes de dormir, né? Você fazer uma respiração legal, uma respiração profunda, respirar, inspirar, organizar pensamentos ou simplesmente ficar em silêncio.
Você pode fazer esse ritual de desligamento sem celular, sem nenhum estímulo, apenas deitado e ficar sem, uns 5 minutos. Eu coloquei 5 minutos, né, mas talvez mais, talvez menos um pouco, para você ficar em repouso, sem entrar no estado sonolento, né, no estado de sono, mas você ficar em repouso e refletindo ali, respirando, organizando seus pensamentos. É uma forma de diminuir o seu ruído mental. E o terceiro, anotar o que pesa. Anotar é libertar. Eu passei a fazer isso, né, há bastante tempo, a anotar. No caso com o celular, né, pegar e anotar no celular. Quando você coloca no papel, você tira do peito, entende? Você não fica com aquilo guardado para você. E coloca no papel, coloca no celular. Depois, um outro dia, de repente, você pega aquilo e faz uma reflexão, entende? Mas anotar é libertar. E isso funcionou para mim. Tenho certeza que irá funcionar para você. Esses três mini tópicos dentro do tópico sobre redução, né, de ruído mental, diminuir estímulos desnecessários, criar rituais de desligamento e anotar o que pesa, ok? Lembrando mais uma vez que é só um resumo, tá bom? Uma apresentação. O livro tem 400 páginas, então vai lá ler para você pegar todas as informações. A mente limpa responde. A mente suja resiste. Uma frase de impacto, ok? Depois, o quarto tópico aí, a diferença entre pensar e ruminar, ok? Uma palavra difícil, mas não é de difícil entendimento, tá bom? A diferença entre pensar e ruminar. Pensar é construtivo. O ruminar é circular sempre no mesmo lugar. Então, né, pensar traz solução, ruminar traz ansiedade. Durante muito tempo eu fui uma pessoa ansiosa, eu sou até hoje, né, uma pessoa ansiosa. Inclusive, eu sou uma pessoa que rói unhas, mas já estou conseguindo parar com isso sem terapia, sem remédio, sem médico e nada, só com a força do pensamento, tá bom? Eu sempre fui, eu não sei se vocês conseguem ver aqui, sempre fui um roedor de unhas. Roedor não, porque não dá para ver certinho, né? É assim, não dá para ver certinho. Não é um roedor de unhas, eu era um comedor de unhas, frenético, por causa de ansiedade. Sou uma pessoa ansiosa, mas estou conseguindo controlar isso. Então, através de pensamento, de querer, né, de vontade, de melhorar e de parar, né, de certa forma, com um vício que me faz mal, né? Muitas das vezes eu, eu me pego roendo unhas, eu penso comigo, né? Falo assim, poxa, é tão ruim ficar com as unhas feias, né? E as pessoas comentando aquela coisa. Então, o simples ato de eu pensar em parar, de fato, de parar, né? Eu nunca não, né? Tem agora aí um ano e meio, desde quando eu comecei a escrever este livro, né? Que eu cheguei nessa parte, eu resolvi colocar, né? Sobre o pensamento, eu parei. Às vezes me dá alguma crise de ansiedade, sobretudo agora, né? Que chegou ao final desse livro, né? Para pronto para publicar e para fazer esses vídeos, eu voltei a roer, a comer um pouco de unhas, mas eu consegui, de certa forma, não comer tudo, a me controlar. Então, pensar traz solução, ruminar traz ansiedade. Então, quantas vezes eu mesmo, como escritor e até nas minhas composições, já me peguei lá preso, né, em um pensamento repetitivo. Eu percebi que aquilo não era criatividade, eu estava sempre pensando, né, idealizando a mesma coisa e nunca fazia nada, era só ruído, apenas ruído. E eu tive que melhorar isso daí, eu tive que consertar. Então, no livro tem também, né, uma descrição, né, sobre a diferença entre pensar e ruminar, aqui é só um resumo,
Então, pensar é avançar e ruminar é afundar. Se você quiser, né, pegar e ler e entender tudo, o que eu escrevi, né, o que eu quis dizer nessa parte, é só pegar o livro aí e ler, tá bom? O tópico 5 até fala sobre Dream Thinking, é um termo em inglês, né? O que é Dream Thinking e como evitar, ok? O que acontece? Dream Thinking é o pensamento drenante, literalmente. Pensamento que não te leva a lugar nenhum. Ele apenas te rouba a sua energia, mesmo quando parece inofensivo. A gente evitar o máximo, tentar evitar, né? O máximo que a gente puder. E também, né, tem uma descrição, um tópico, né, falando sobre isso neste livro, lembrando que são 400 páginas, tá? É aquela lista mental infinita, aquela cobrança exagerada, aquela preocupação que nunca vira ação, né? Sobretudo essa preocupação com o que virá, acaba tirando, né, a vontade da gente, que nós, né, nós temos de ir para frente por medo do que poderá ter lá na frente, sendo que a gente nem sabe, né? É um futuro. Então, como evitar esses pensamentos, né? Esse drain thinking, desculpe meu inglês, tá bom? Torne o pensamento concreto, ou seja, escreva. No meu caso, né? Escreva. No seu caso, faça o que você sabe fazer. Transforme preocupação em plano. Liste o que você pode fazer. Corte ciclos mentalmente repetitivos usando a respiração ou interrupção consciente. Então, na hora que você se pegar pensando sobre coisas repetitivas, que você julgar repetitivas, você para, você respira fundo, né? Você é, faça uma interrupção consciente através de respiração ou foque a sua mente, o seu pensamento em outra coisa, né? Para você tirar isso da sua vida. E isso funciona, tá bom? Isso funciona para mim, funcionou para mim, tanto é que eu deixei, né, um capítulo para falar sobre isso, para explicar sobre isso. O que não cansa, não, o que cansa não é o que você faz, é o que você pensa demais, é o excesso de pensamento. Seja produtivo, seja focado, né? Coloque, direcione o seu pensamento para aquilo que realmente importa, tá bom? O capítulo 6 não, tópico 6, organização mental igual ativação criativa. Organização mental, né, da cabeça igual a ativação criativa. Quando você organiza a sua mente, você reorganiza a sua vida. Deixa eu tomar mais uma aguinha. Não preciso de falar muito sobre isso, porque qualquer pessoa sabe disso, né? Que uma mente organizada igual uma vida organizada. Você cria espaços para novas ideias, insights, né, espontâneos e movimentos produtivos. Tudo através da sua mente organizada. Então, depois do tempo que eu depois que eu comecei a organizar a minha mente, eu sempre fui um escritor desordenado, eu sempre escrevi muita coisa. O meu drive, né, no meu celular, ele é cheio de fragmentos, né, de ideias, né, de textos, de ensaios, de crônicas e de livros. É, Só depois que eu comecei a desenvolver esse método, esse impact, que eu comecei a de fato pensar em organizar a minha mente para organizar a minha vida. Foi quando eu organizei a minha mente que a minha criatividade ela explodiu. Eu passei a fazer, eu dobrei as coisas que eu criava, que eu produzia. Eu escrevi mais, compus mais, eu produzi melhor e deixei de ser travado na questão da produção consciente, né? Eu estava apenas mentalmente cheio, mentalmente pensando demais. E nesse tempo, nessa época, até que eu escrevia, não ficava apenas com o pensamento. Mas eu pensava, mas não conseguia me organizar. Então, tem um capítulo
né, dedicado a isso também no livro, tá bom? A limpeza mental não é o começo da transformação, ela é a transformação, ok? Esse é o capítulo 2 do método Impact, do livro Impact, um livro com 398 páginas. Então, se você quer prosperar, se você quer criar, você quer evoluir, comece limpando o lugar mais importante da sua vida, que é a sua mente, os seus pensamentos. É ali que os seus pensamentos acontecem, que a sua criatividade acontece, né, na sua mente. Você tem que começar limpando a sua mente, primeiramente, tá bom? Esse é o capítulo 2. No próximo capítulo, vai ter mais um aprofundamento, né, sobre essa evolução e espero que você esteja gostando aí, tá bom? Se quiser deixar um like, deixar um comentário, deixar um feedback para mim, será muito útil. E no próximo, né, será